Olá, nessa aula eu vou falar um pouco sobre o histórico da norma de desempenho, como ela se iniciou, ela começou e parou, né? Ela foi pausada, depois ela retomou, não retomou com aquela vontade toda, né? Ninguém estava dando bola para ela, de repente surgiu algo que trouxe ela à tona, que foi necessário realmente todo um movimento, uma capacitação dos profissionais para começar a aplicar a norma de desempenho. E o que ela muda, o que ela mudou no cenário da construção civil nacional, tá? Eu julgo que a norma de desempenho ela é muito importante para o desenvolvimento do próprio país, tá? Da parte de construção civil, social, da parte também industrial, segurança jurídica para os construtores, para os projetistas, também meio que separando, né, o joio do trigo aí em relação à construção habitacional, principalmente em relação à construção habitacional, né? Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de dar alguma palestra, uma apresentação, que quem constrói edificações habitacionais tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque a gente está mexendo ali com dinheiro, tá, de famílias, às vezes dinheiro a vida inteira de uma família, né? A família se junta para juntar aquele dinheirinho para poder dar entrada lá no financiamento e poder ter a casa própria, né? A casa própria é algo muito importante para o brasileiro, né? Culturalmente, a gente sempre fala isso, né? Pô, quem casa quer casa, por exemplo, né? Então, tem muito disso, né? Já tem a casa própria, mora de aluguel. Pô, por que paga aluguel? Está mudando um pouco esse conceito, né? Parte econômica, muita gente já diz que é vantagem, dependendo da tua situação, tu alugar e não comprar. Mas, diferente disso, independente disso, a casa própria acaba sendo o sonho da família brasileira. E quando a gente fala de sonho, não é um sonho pequeno, né? A casa é para quem ganha pouco, menos de 5 mil reais, então por isso junta a renda de várias pessoas da família para comprar um empreendimento de 200 e poucos mil reais aí para realmente realizar seu sonho. Então, quem constrói casa habitacional, residência habitacional, quem constrói empreendimento habitacional, está mexendo diretamente com o sonho de uma família e com o dinheiro da vida de uma família. Então, eles trabalham a vida inteira para poder comprar aquela casa própria, né? Realizar aquele sonho. Então, a gente tem que ter responsabilidade, sim, um pouco diferente do comercial, industrial, onde a rotatividade é mais alta, a pessoa está ali realmente para poder gerar renda, gerar dinheiro, né? A parte comercial e industrial. Agora, o habitacional é o lar da família, é um pouquinho do lazer, descanso, repouso. Hoje tem o estudo, um pouco de trabalho também, muita gente faz home office. Eu estou aqui na minha casa, né, fazendo essa aula. Então, a gente tem que ter realmente uma responsabilidade grande quando a gente está construindo edificações habitacionais, certo? Desabafei um pouquinho, né? Eu gosto de falar um pouco desse assunto. Então, agora vamos lá para a apresentação. Apresentação simples, mas para orientar e para mostrar um pouco do histórico e da importância que a norma tem na construção civil brasileira. Vamos lá. Lá no ano 2000, né, surgiram os primeiros estudos sobre o que viria a ser a norma de desempenho, a partir de uma iniciativa da Caixa Econômica Federal e da financiadora de projetos e estudos do FINEP, né, Inovação e Pesquisa. O tema gerou várias discussões na sociedade brasileira com a participação de vários segmentos da indústria da construção civil. E o porquê que a Caixa, né, a Caixa começou a necessitar de uma norma específica de qualidade, de um programa de qualidade, depois veio surgir também o PBQPH. Por quê? Porque ela é o principal financiador aí dos programas habitacionais brasileiros. E tinha muito problema, né? As construtoras entregavam de qualquer jeito, quando entregavam, outros terminavam, e quem ficava com o passivo normalmente era o órgão financiador, né? Porque tem a questão da garantia, a questão do seguro, que quando a gente vai lá fazer um financiamento na Caixa, não sei se você já fez, você sabe que a gente paga uma taxinha lá de um seguro. Então, se a gente paga a taxa de seguro, quem tem que segurar o empreendimento é o órgão financiador. Então, para reduzir essa demanda de manutenções e de processos, a Caixa se viu na necessidade de iniciar esse processo da construção de um modelo de qualidade para as obras habitacionais, principalmente as habitacionais, né? E aí, em 2017, foi disponibilizada a primeira edição da norma de desempenho, né, para consulta pública, com vistas à sua publicação em 2008.
e posterior aplicação. Então a ideia é que em 2008 já se iniciaria a aplicação da norma de desempenho. Eu me lembro, tá, quando eu trabalhava como gerente de obras, eu tive um estagiário que nessa época estava fazendo um trabalho de conclusão de curso em cima da norma de desempenho que não tinha sido aplicada ainda. Então lá atrás, né, já tinha um movimento em relação a isso. E foi esse meu estagiário que me apresentou a norma de desempenho, mas infelizmente muita gente entrou com vistas a. Muita gente entrou ali com solicitação de informação e muita solicitação para parar a norma, né? Avisando assim, ó, a construção civil não está preparada para essa norma ainda, as construtoras não estão preparadas, vai dar uma quebradeira, vai dar muito processo, vai dar muito problema. Então dá mais 5 anos aí para a gente se ajeitar, né? Isso a comunidade da construção civil falando, dá mais 5 anos aí para nós nos ajeitarmos. E aí, em 2013, vem a norma e se aplica a ela com algumas ainda alterações que a gente precisa aqui. Tá? Então, após vários julgamentos sobre correções e aperfeiçoamentos, a norma foi adiada para 2013. Tá? Mas não foi por causa das correções e dos aperfeiçoamentos necessários. Tá? Isso é normal. A gente manda uma norma para consulta pública, vem bastante coisa, né? Vem bastante dúvidas, bastante sugestões. Então, normalmente se olha para aquilo, se são cabíveis, se faz alteração. Quando dá, posterga um pouco a edição, a emissão, mas nunca em 5 anos. Né? Isso nunca aconteceu. Só com a norma de desempenho, mas foi principalmente porque não tinha uma cultura, não tinha uma capacitação, ninguém estava preparado para algo desse tipo. Então, a promessa era que em 5 anos a construção civil, né, a indústria da construção civil iria se adequar. Porém, não aconteceu, né? Então, em 2013 a norma foi publicada, 19 de fevereiro de 2013, ela foi nomeada Edificações Habitacionais, Desempenho, e entrou em vigor, propriamente dito, em 19 de julho do mesmo ano. Então, em fevereiro foi publicada, ainda dando mais 6 meses ainda para a galera se ajeitar. Ó, tá aqui, ó, foi publicada, fica ligado, vocês têm 6 meses para começar a aplicar. Então, depois de 19 de julho de 2013, todo o projeto que foi protocolado na prefeitura depois dessa data, é necessário atender aos critérios de desempenho na norma lá de 2013. Aí nessa época o que aconteceu? Muita gente ali antes de 19 de julho de 2013 entrou com os projetos na prefeitura para protocolar, para dizer, ó, já tem o protocolo, não está aprovado ainda. Às vezes era só uma folhinha lá, dizendo que era um projeto, mas só para ganhar o protocolo e teve muito disso, tá? Hoje não tem mais isso porque não tem necessidade, né? Mas lá na época foi um grande movimento aí com as prefeituras. Em 2017, né, só que né, mesmo com a aplicação e tudo, não se aderiu, né? Não foi uma norma ainda aderida. Ainda se tinha o conceito que norma não era obrigatória, as normas eram recomendações. Tá? Isso era uma ideia, um conceito, né? Mas não era verdade. Tá? Nunca foi verdade por causa do nosso Código de Defesa do Consumidor. Mas ninguém estava dando bola para essa norma e foi ficando. Aí a Caixa assim, vocês não querem aplicar por bem, vai por mal. Então a norma SIAC, né, o código SIAC do PBQPH, foi lá e exigiu em 2017, assim, agora toda edificação, toda empresa que tem o PBQPH, que tem agora a ISO, né, vai ter que evidenciar os critérios normativos da norma de desempenho. Né? Se não tiver, não vai ganhar mais o selo do PBQPH. Então, em 2017 foi um Deus nos acuda, né? Todo mundo correndo atrás, como que eu vou validar? Ninguém sabia, ninguém conhecia a norma. Desempenho térmico, desempenho acústico, meu Deus, desempenho acústico. Vai quebrar as construtoras, todo mundo falava, né? Porque a gente executava as estruturas simplesmente para elas não cair. A gente não estava preocupado se a laje dava desempenho acústico ou não. Né? E eu cheguei a executar a laje de concreto maciça de concreto, né, de 8 centímetros de espessura. Então imagina o desempenho acústico dessa laje. Né? Então não tinha esse viés, essa preocupação. Tá? Hoje não, hoje a gente já tem critério de desempenho acústico e todo mundo está preocupado com isso. Né? Então em 2017 teve esse movimento muito positivo para a construção civil brasileira e teve muita coisa que realmente evoluiu por causa disso. Né? Em 2021 tivemos a primeira revisão. Então foi aprimorado os critérios de desempenho térmico
e de desempenho acústico. Tá? Principalmente desempenho térmico, ficou muito mais complicado, só que muito mais representativo. O que nós tínhamos na versão 2013, o desempenho térmico, era muito simplificado, muito simplista, tá? E hoje que a gente tem realmente é um bom procedimento para avaliação do desempenho térmico. E do desempenho acústico foi mencionado agora, foi incluído a parte de simulação, né? Foi informado. Já tinha o método matemático anterior, né? A ISO 12.354, né? É o modelo europeu. E a gente, como importou também o modelo de medição europeu, a gente também importa o modelo matemático. Só que não tinha uma informação disso na norma, né? Então a gente fazia já todo o estudo, só que a norma não falava nada sobre isso. Agora a norma já traz uma recomendação de fazer a simulação. Não é obrigatório ainda, mas é uma recomendação de fazer a avaliação em simulação. Tá? E o ensaio obrigatório da parte acústica. A parte térmica, a gente tinha em 2013 que podia ser feita uma medição de campo ainda, mas isso foi tirado da norma. E ficou só a simulação, propriamente dita. Tem o método prescritivo, que foi muito aperfeiçoado, e o método de simulação de desempenho térmico. A gente vai ver isso no módulo específico. Então, qual que é a importância da norma de desempenho para o Brasil, né? Para a sociedade brasileira, para a construção civil brasileira? É só que um parênteses aqui, antes de a gente se continuar, é importante a gente destacar que o Código de Defesa do Consumidor de 1990 diz que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Conmetro. No caso, hoje ainda é a ABNT. O que é a ABNT? A ABNT não é um órgão público. A ABNT é um órgão responsável por organizar a sociedade civil para a elaboração das normas técnicas. Então, a norma técnica é elaborada pela sociedade civil, que é organizada pela ABNT. Então, a ABNT tem a responsabilidade de organizar o comitê para a elaboração da norma, pegar essas informações, levar à consulta pública e depois fazer a publicação. Certo? Então, a norma ela é feita pela sociedade civil e por isso o Código de Defesa do Consumidor diz que se a comunidade civil se organizou, disse que isso aqui é o mínimo que os produtos têm que atender, então tem que ser atendido. Tá? A não ser que tenha uma norma específica, uma lei específica que seja de determinado assunto. Se tiver uma lei específica e uma norma específica do mesmo assunto, o que vale é a lei, não a norma. A lei tem mais força que a norma. Mas se eu não tenho uma lei, o que vale é a norma. Certo? Então, assim, desde 1990, as normas técnicas da ABNT são obrigatórias. Tá? A não ser que a própria norma diga que seja um critério informativo, né? Não normativo. Mas se não tem essa informação dizendo que o critério é informativo, todos os outros são normativos. Tá? Tem que vir dito, descrito, que não é um critério normativo, mas sim uma informação, uma recomendação. Tá? E se não tem a norma, o que a gente faz? Não tem uma lei, não tem uma norma, então eu não posso botar um produto à venda no Brasil, correto? Então eu vou ter que fazer o quê? Gerar uma demanda junto à ABNT para criar um processo de normatização, criar a norma prescritiva, aplicar para consulta pública, aprovar a norma, fazer o processo de normalização e vender os produtos. Isso é rápido, né? Isso é tranquilo. Tem aqui a norma de Light Wood Frame, né? A NBR 16936. Ela foi publicada em 2023. Tá? Só que eu peguei aqui um texto da coluna da revista Referência Industrial de julho de 23, assinada pelo superintendente da BINSE, Paulo Pupo. Ele falando, foram 7 anos intensos de trabalhos técnicos na preparação da norma. 7 anos preparando a norma. Só que ele diz aqui, a publicação da norma é proveniente de ações iniciadas há mais de 2 décadas, por empresas e pessoas, muitas vezes em ações solitárias, mas que com persistência e olhar futuro foram ganhando corpo e aderência. Tais esforços levaram à criação há quase 15 anos, isso em 2023, ele falou.
há quase 15 anos da comissão da Casa Inteligente dentro da FIEP, tá? Que reuniu o primeiro momento empresários do setor. E daí então começou a fazer a norma. 15 anos de discussão para montar a norma, né? E o texto ainda, esse texto da norma, a norma foi publicada, é para edificações de até 2 pavimentos. Então, cara, só agora então que eu poderia fazer venda de casas em light wood frame. Mas tem gente que já faz isso há mais tempo. Pega a Tec Verde, por exemplo. Há quantos anos eles já estão fazendo construções em wood frame, certo? E aí é que entra a norma de desempenho. A norma de desempenho permite você entrar com uma tecnologia nova, desde que você faça as avaliações conforme os critérios de desempenho da norma. Então, essa é uma grande vantagem da norma de desempenho. Você não precisa fazer todo o processo de normatização para te botar um produto à venda. Então, se você tem um sistema construtivo inovador, você constrói, faz os ensaios, os testes conforme a norma de desempenho prevê, e aí você vai estar com um sistema homologado com base na norma de desempenho. Porque a gente tem sistemas estruturais, sistemas hidrossanitários, sistemas de cobertura, sistemas de parede, sistemas, né? Tem todos os sistemas. Então a gente consegue, com a norma de desempenho, ela abraça toda a edificação, abraça todo o empreendimento, e a gente consegue normatizar um sistema inovador. Algo que você vai viajar, você quer trazer de fora alguma coisa, você pode trazer, faz os ensaios aqui, e você vai ter o sistema homologado. Alguns sistemas aqui, casa de adobe, de barro, casa de parede de EPS, com impressão 3D, certo? Então, a gente tem várias tecnologias que podem ser aplicadas e a gente se baseia na norma de desempenho. E aí depois, com o tempo, se você quiser, você constrói a norma específica da sua tecnologia. Mas não vai impedir de você comercializar. Certo? Então, essa é uma grande vantagem da norma de desempenho. É ela permitir a entrada de novas tecnologias. Claro que várias outras vantagens e importâncias da norma de desempenho tem. Questão do desempenho acústico, a gente não tinha isso. Desempenho térmico, a gente tinha uma norma que era só recomendação, mas era só através do método prescritivo para edificações de cunho social. Então agora a gente já tem também, então nossas edificações termicamente estão melhores, acusticamente estão melhores, questão de vida útil, questão de durabilidade, garantia. Hoje nós já temos uma norma de garantia que foi publicada em 23 ou 22, mas antes nós não tínhamos nada. Aí a norma de desempenho veio, também trouxe ali um anexo D da parte 1 que tinha ali os critérios de desempenho mínimo, de garantia mínimos também. Então, além disso tudo, né, a norma de desempenho trouxe, né, as garantias mínimas, né, ainda mantendo o Código Civil de 5 anos, né, a garantia dos produtos, mas dentro desses 5 anos, o que é 5 anos, o que é 1 ano, o que é 3 anos. Então, a norma de desempenho trouxe isso e movimentou a criação de uma outra norma, né, NBR 17170, que é só de garantias. Então, nós não tínhamos isso. Se você pegar a norma de revestimento de cerâmica, de fachada com cerâmica, você já vai ver vários termos lá dentro dessa norma que foram provenientes da norma de desempenho, que é a norma de desempenho que inseriu. Questão de desempenho, vida útil, certo? Então, a norma de desempenho trouxe um outro olhar para as normas, um outro olhar para a nossa edificação. Hoje a gente olha muito desempenho. Como você vai fazer não está interessando muito. Eu quero que ele funcione, que ele tenha uma segurança estrutural, segurança contra incêndio, tenha uma questão de habitabilidade, durabilidade. Pode ser feita manutenção, não adianta também eu querer vir aqui no Brasil colocar um sistema inovador que não permita manutenção, ou que eu não tenho material aqui para fazer manutenção. A norma diz, os materiais utilizados para a construção, principalmente para revestimentos, têm que ser de fácil reposição. Tá? Então isso é importante, né? A gente conhecer isso e construir conforme a norma de desempenho, que a gente com certeza está construindo um produto muito melhor, muito mais adaptado ao meio em que ele vai estar, que ele tenha sido construído, certo? Então, aqui foi um panorama geral, né, do histórico e da importância que a norma de desempenho tem para a construção civil brasileira, muito da minha visão também, né? Mas é algo que eu venho aí trabalhando há bastante tempo, que eu venho amadurecendo bastante esse assunto e cada vez mais eu tenho a certeza que a norma de desempenho é um divisor de águas na qualidade da construção civil brasileira, certo?
Então, as próximas aulas a gente vai evoluir mais no assunto, vamos discutir por muitos assuntos paralelos à norma de desempenho e, claro, vamos a fundo também na norma de desempenho. Show? Obrigado e até a próxima aula.